Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Juros Podcast. Hoje nós vamos trazer um profissional que é do meu coração, porque ele é um grande amigo desde que eu tinha meus 12 anos de idade. Então é um prazer inenarrável estar ao seu lado neste programa, tá? Já começo assim porque eu fico muito feliz em ser uma colega de trabalho de alguém que viveu a infância comigo, para se dizer assim, não é verdade? Então, eu apresento para vocês o doutor Adriano Diniz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá? Fala Júlio Podcast é seu, fique à vontade, esta casa é sua, tá bom? Eu agradeço muito o convite, fico emocionado com as suas palavras, recíproco, e eu fico muito satisfeito em ver a sua evolução e estar participando desse canal para falar de um tema tão importante que você nos solicitou aí para a gente falar um pouquinho aí, tentar esclarecer alguma coisa. Espero estar à altura do seu convite. Tenho certeza que está. Doutor Adriano, ele que é formado pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, não é isso? Pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional, atua em direitos e garantias fundamentais, né? Então, isso casa muito bem com o tema de hoje, que é superendividamento e o mínimo existencial no debate, no contexto do direito brasileiro, não é isso? Então, fica à vontade e contextualiza um pouco para a gente, já para que todos que estão nos assistindo, né, consigam aí entender mais ou menos o que seria esse superendividamento, né, este novo cenário que está aí. O superendividamento ele é tratado inicialmente no direito francês, é o primeiro dispositivo legal que traz essa nomenclatura, superendividamento. Aqui no Brasil, em 2021, foi criada uma lei, a 14.181, onde se alterou artigos do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Estatuto do Idoso, e a definição de superendividamento está prevista ali no artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor, que diz que superendividamento seria a impossibilidade manifesta de uma pessoa natural que, de boa fé, contraiu dívidas e não tem condições para arcar com o pagamento das mesmas sem comprometer o seu mínimo existencial. E aqui mesmo em Brasília, nós temos uma gama de pessoas nessa situação, onde diariamente são demandadas perante a justiça diversas ações buscando aí uma limitação de descontos relacionados a empréstimos, uma repactuação contratual. E lembrando, essas dívidas tratadas no superendividamento, elas não são apenas dívidas de empréstimos, né? É toda e qualquer dívida contraída de boa fé. Lembrando aí que uma dívida de má fé não seria amparado os artigos que foram incluídos no Código de Defesa do Consumidor. E eu dou um exemplo. Muitas vezes a pessoa de má fé, ela vai ao banco, faz um empréstimo, já com a intenção de não pagar. Ou também outra situação que não se encaixaria para a repactuação ou para o tratamento do superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor seria o cliente que, por exemplo, compra objetos ou bens materiais de luxo, tendo a certeza que não vai efetuar o pagamento. Então, essas aí não estão amparadas pela lei. O próprio código é bem claro, o artigo 54A. É a dívida contraída de boa fé. Entendi. Perfeito. Para quem está assistindo este podcast, fique até o final, porque a gente tem muitas dicas para quem está super endividado, né? E aí é muito bom você estar atento a essas mudanças, porque a lei está sempre dando uma evoluída, né?
Então, é muito importante você saber exatamente quais são os seus direitos, como que você pode, né, sair dessa situação de superendividamento, não é isso? Isso. Fazendo uma pausa, eu gostaria de agradecer, né, o fornecimento de doces aqui para o nosso programa aqui. Temos aqui Doces da Rô, tá? Tá aqui embaixo para vocês irem lá conferir na página dela no Instagram, Doces da Rô. Vou colocar aqui para vocês. São doces extremamente deliciosos, tá? E a gente tem aqui o prazer de oferecer para os nossos convidados. Então, por favor, doutor Adriano, fique à vontade, tá bom? É hoje que eu saio do meu regime. Tá? Aqui a gente não trabalha com regime, tá? Então, vamos lá aqui para mais uma pergunta, para a gente deixar o pessoal de casa, né, mais antenado, né? Então, explica um pouco para a gente o que é o mínimo existencial e como ele se relaciona com o superendividamento. Essa questão do mínimo existencial é muito interessante, porque não se tem uma previsão literal, né, na Constituição acerca do mínimo existencial. Esse termo ele foi tratado pela primeira vez em 2004, numa medida cautelar, salvo engano, 40, a medida cautelar número 40, de relatoria do Celso de Mello, onde foi cunhado ali o que seria esse mínimo existencial, que seria o mínimo necessário para a subsistência de uma pessoa. E quando falamos de superendividamento, como a gente explicou anteriormente, se utilizando ali do conceito legal, a pessoa se encontra em uma situação em que as dívidas comprometem a sua própria mantença e a da sua família. Muitas vezes a família sequer teria ali o mínimo necessário para comprar alimento ou arcar com despesas básicas necessárias. Então, o legislador, ao elaborar a lei do superendividamento, ele buscou garantir esse mínimo existencial. No entanto, isso foi em 2021. No entanto, a gente encontrou uma barreira. Em alguns julgados em que eu trabalhei, determinado magistrado chegou a informar na sua decisão que seria um pouco complicado decidir uma demanda dessa forma, o que impossibilitava até ele de julgar o mérito da ação, porque, segundo ele, não existia uma definição legal do que seria o mínimo existencial. Então, houve a edição de um decreto, o 11.150, onde foi determinado que o mínimo existencial seria R$300, que eu discordo plenamente, assim, deixa Ali registrado. você pode discordar à vontade. Então, atualmente, o atual governo, ele alterou esse decreto, aumentando o valor desse mínimo existencial para R$600. Agora vamos pensar um pouco e colocar a questão do mínimo existencial numa situação hipotética aqui em Brasília. Um aluguel em Brasília, você vai encontrar aí muito básico, uns R$800, R$700. Se o mínimo existencial reconhecido pela lei é de apenas R$600, isso não daria para uma família sequer pagar um aluguel. E também, se você olhar para determinada família, com um determinado número de pessoas, o mínimo existencial também de R$600 não daria sequer para que ele pudesse ali comprar o básico para ele e para sua família. E essa questão toda se faz necessário se discutir em relação ao superendividamento, uma vez que existem famílias que acabam recebendo no contra-cheque um valor bastante elevado em comparação à maioria das pessoas. No entanto, devido a despesas que são feitas no contra-cheque na conta e até mesmo com despesas fora do contra-cheque ou da sua conta, onde eles têm praticamente 100% da sua renda comprometida. E nesse caso,
a única maneira que se tem de resolver, porque a gente tem visualizado para resolver tal questão, e como uma forma de garantir um mínimo necessário para que essas famílias possam subsistir com dignidade, seria por meio de uma ação judicial, buscando a limitação dos descontos ou até mesmo a repactuação dessas contas, né? De todas essas contas. Entendi. Então, quer dizer que nesse contexto, né, as pessoas já são pessoas, como eu posso dizer, sem um valor financeiro necessário, uma renda necessária mensal para sobreviver. Para conseguir sobreviver, ele faz um empréstimo, né? Só que esse empréstimo, ele não observa ali a capacidade da pessoa de arcar com esse pagamento. A questão de estar superendividada, as dívidas que são tratadas no superendividamento, como eu falei no início, não versam tão somente com despesas relacionadas a empréstimos bancários. Mas caminhando assim para a realidade do Distrito Federal, que é onde a gente atua, a maioria das pessoas que nos procuram para realizar, para tentar escapar, na verdade, dessa questão do superendividamento, são servidores públicos que têm sua renda comprometida devido a empréstimos. A grande maioria. A grande maioria. E o que acontece? Aí se tem uma responsabilidade que a gente entende da instituição financeira, que conhece a realidade do seu cliente, então, do seu na cliente sua consumidor. visão, a instituição financeira ela também tem ali uma responsabilidade nesse sentido. Sim, devido à concessão temerária de crédito que ela faz. Porque ela conhece a realidade. No entanto, reiteradas vezes, concede empréstimos, sabendo que vai comprometer, muitas vezes, até 100% da renda do seu cliente. E alguns até ultrapassam esse 100%, o que gera o provisionamento de valores para o mês seguinte. E isso tem afetado muitos servidores aqui do Distrito Federal, que infelizmente até questões têm desenvolvido problemas psicológicos, né? Então é muito importante que tanto o judiciário quanto as instituições financeiras olhem com carinho para esse tipo de cliente, uma vez que eles têm essa responsabilidade social com o consumidor. E o judiciário ele tem caminhado no sentido favorável ao consumidor. Isso que eu já ia perguntar, que você falou que atua bastante nesses casos, né? Já atuou nesses casos, e como que o tribunal vem entendendo, né? Se ele concorda com a tese nesse sentido, né? Ou se ela vai mais para a linha minoritária discordando. O que acontece em meados aí de 2016, 2017, os tipos de demanda nesse sentido eram basicamente demandas com base em princípios, né? Então a gente se utilizava muito do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso era uma pergunta que já estava aqui pré-estabelecida, sobre quais são os princípios, né, que norteiam aí essas questões do superendividamento e mínimo existencial. Sim, e aí, continuando a resposta, a gente então trabalhava muito com questões principiológicas para poder conseguir êxito. E a gente buscava ali uma limitação baseando-se no percentual que é permitido descontar num contra-cheque. Então, nesse período aí, 2016, 2017, até início de 2018, muitos juízes, se utilizando da dignidade da pessoa humana e do argumento da garantia do mínimo existencial, mesmo sem o mínimo existencial ter uma previsão legal estabelecida do que seria o mínimo existencial, eles acabavam deferindo tal pedido. Posterior a isso, no início de 2018, foi editada uma súmula, súmula 603. E aí, depois dessa súmula 603, veio uma enxurrada de decisões favoráveis ao consumidor. No entanto, essa súmula foi cassada pelo STJ e retroagimos um pouco. Posteriormente, veio a lei do superendividamento, né, conhecida como lei do superendividamento, em 2021. E aí os juízes começaram,
principalmente deferir pedidos relacionados à repactuação. E olhando caso a caso, verificavam qual seria a situação daquele requerente. Então, clientes que estavam ali ou estão com sua conta 100%, com sua renda 100% comprometida, eles têm tido o deferimento. Mas, claro, o advogado, ele não pode simplesmente pegar a aplicação da lei, dos artigos que foram acrescentados pela lei de superendividamento e simplesmente jogar no seu pedido. Ele tem que analisar a situação do seu cliente para poder verificar qual seria a melhor estratégia. Seria o caso de um pedido de limitação? Seria o caso de um pedido de repactuação? Seria um caso de um pedido de extinção dos descontos em conta? Então, aí vai muito da análise que o profissional vai ter para que assim possa alcançar o êxito na demanda. Porque o judiciário está aberto a isso. O próprio Tribunal de Justiça, daqui de Brasília, eles têm feito jornadas, né, relacionadas ao superendividamento. Oh, que legal! Isso é bom para as pessoas irem entendendo, né? E aí ele vai buscando, de certa forma, se aperfeiçoar e aperfeiçoar os magistrados para que eles possam entender também a matéria, porque é algo muito novo, né? A questão dos consumidores, dos servidores públicos estarem superendividados é de longa data. No entanto, o tratamento desses consumidores endividados é algo muito novo, muito recente. Né? Muito bom. Então, por ser uma questão recente, mas que ela é muito latente, né? Eu gostaria de perguntar, você quando já atendeu esses casos de superendividamento, como que você visualizou o psicológico dessas famílias, dessas pessoas que estão nessa situação de superendividamento? Há praticamente um mês atrás, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela fez uma audiência pública, né? E nessa audiência pública, várias pessoas falaram ali. E o que a gente observava é que as pessoas estavam realmente com o psicológico bastante abalado. Existem clientes que eu já atendi que disseram: doutor, eu não sei mais o que fazer. Até dinheiro para agiota eu estou devendo. E se eu não conseguir uma decisão, eu não conseguir resolver essa questão, o que vai me restar, infelizmente, vai ser tirar minha vida. Nossa. E muitas pessoas que nos procuram relatam que isso já ocorreu com outros colegas. Porque se veem sem possibilidade até de levar o próprio alimento para casa. E aí isso gera o abalo psicológico e, por consequência, essas pessoas tendem a procurar uma fuga e muitas vezes, infelizmente, a fuga é o suicídio. Minha nossa. Nesses casos, caberia danos morais? Em a maioria dos casos, cara, tem caso a caso, né? Mas você costuma fazer esse pedido também nas ações que você trabalhou? Algumas ações que a gente trabalhou e até estão em curso, a gente solicitou danos morais buscando responsabilizar a instituição financeira por essa concessão temerária de crédito que eu mencionei anteriormente. Sim. Alguns casos já foram julgados aqui pelo Tribunal de Brasília favoráveis ao dano moral, mas é muito complexo fazer um julgamento certeiro se um dano moral seria ou não aceito. Mas já aconteceu? Já temos julgados. Porque o judiciário, desculpa. Pode ir. Grande parte do judiciário, ele acaba levando em consideração, dependendo, claro, do caso a caso, né? Analisado caso a caso. Eles acabam levando em consideração, num sobrepesamento entre princípios ou entre regras, considerando a autonomia de vontade. Ou seja, prevalece muitas vezes o pacto sunt servanda, ou seja, o consumidor ele foi lá de livre e espontânea vontade, de boa fé, atrás de determinado valor com a instituição financeira, então deve ele arcar com o ônus disso, né? Porque ele é o titular do direito e ele tem o direito de gastar ou de comprometer a renda dele da forma que ele bem entender. No entanto, nem todas as pessoas
entendem assim. E eu também não entendo assim. Eu entendo, como eu já disse, que o banco ele tem essa responsabilidade e deveria, conhecendo a realidade dos seus clientes, negar determinados empréstimos que fazem com que as dívidas virem uma bola de neve. Então, eu sou mais filiado na corrente que defende o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, vamos limitar, repactuar, vamos adequar essas dívidas de forma a garantir um mínimo existencial para essa pessoa. Né? Interessante. Doutor Adriano, quebrando os protocolos, como somos amigos há muito tempo, né? E por você ser também um profissional excelente, principalmente aí nesse cenário constitucional, né, e administrativo, eu vou mudar um pouco aqui e vou fazer uma pergunta mais pessoal, assim, mais ou menos. Quando você está atendendo esses tipos de casos, você viu uma situação que doeu o seu coração como ser humano e você fez algo para ajudar ou tirou até mesmo do próprio bolso para ajudar essa família que não tinha nem, digamos, R$ 50 para comprar um almoço do dia. Já aconteceu situações assim? Infelizmente, acontece com mais frequência do que eu gostaria, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa ela entra com uma ação judicial porque já esgotou de todas as formas as tentativas administrativas. Grande parte das instituições financeiras, depois que o consumidor já se encontra nessa situação, não quer conversa. Então, eles acreditam que por meio de uma ação judicial, eles vão ter a sua dignidade restabelecida. Uhum. E quando muitas vezes sai um indeferimento, essas pessoas, como eu disse, se desesperam, buscam muitas vezes valores por meio de agiota, e alguns clientes já chegaram a mandar mensagem para mim dizendo: doutor, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma cartela de ovo. E isso é muito triste, dói muito, porque a pessoa, que aqui eu relato mais servidores públicos, né? A pessoa passa uma vida se dedicando a estudar para poder passar em um concurso, para ter uma melhor condição de vida, e depois de realizar esse sonho, se vê em uma situação de completo endividamento, onde aquele tão sonhado salário de outrora já não chega ao seu bolso. E eu abro aqui um parênteses até para citar uma questão que muitas vezes é analisada e indeferida por alguns magistrados, que essas pessoas elas já não recebem nada. E a gente acaba fazendo pedido de gratuidade, de custas, e muitas vezes esse pedido é indeferido, porque muitos magistrados consideram que o valor recebido pelaquela pessoa no seu contra-cheque, o valor bruto, não faz com que essa pessoa tenha jus à gratuidade de justiça. Quando, na verdade, deveria se olhar a efetivamente quanto essa pessoa recebe, quanto é creditado na sua conta, e se na conta existe algum desconto, e, por consequência, quanto lhe resta. Mas, graças a Deus, a gente tem sido militante nessa causa, e a gente tem conseguido reverter decisões dessa natureza. E a gente busca, com o trabalho, com a dedicação, mudar esse cenário que muitas vezes recai, que é do indeferimento, da repactuação, da limitação, para que essas pessoas realmente tenham acesso aí à sua dignidade, tenham acesso ao mínimo existencial e possam até se livrar de problemas psicológicos oriundos dessa situação. Que bom. Fico muito feliz quando você diz que vocês estão militantes, né? E eu fico à disposição para ajudar também, né? No que for necessário, porque essa, eu acredito que seja
uma causa de todos, porque afeta não só a subsistência, mas também o psicológico de muitas famílias, né? E acabam até mesmo por tirar a vida de pessoas, né? Então, eu acho que tanto os advogados quanto as instituições financeiras, né, o tribunal, enfim, né, eles precisam ter esse cuidado, né, para que diminua, né, esses casos que afetam aí a população, né, como um todo. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa para pedir que você que está em casa, por favor, curta, comenta e compartilha. E não se esqueça jamais de se inscrever neste canal do Fala Juros Podcast. E vamos continuar adquirindo conhecimento com profissionais incríveis que trazemos aqui neste programa, né? O que você está achando até agora, doutor Adriano? Muito bom, muito esclarecedor. A escolha do tema é um tema muito... Foi feliz porque casou com a sua atuação, né? Sim, mas é um tema assim muito necessário a ser discutido. Sim. Porque muitas pessoas estão nessa situação. E algo que você mencionou aí, para resolver tal questão, ou pelo menos pairar luz sobre o tema, é importante entender que ele só pode ser resolvido em conjunto. Sim. Né? É a militância do advogado, é a atuação do tribunal, é o papel da sociedade, a sociedade participar de forma mais efetiva nesse tema, os nossos representantes trabalhando em leis que possam estar fazendo com que as instituições financeiras sejam responsabilizadas por atos temerários, como eu já mencionei. Então, é um conjunto, é um grupo de agentes do Estado em prol de resolver esse problema. E assim podemos realmente termos uma luz para resolver tal questão. Muito bom. Você que está nessa situação, procure um advogado, né? Busque entender exatamente como que você pode entrar com esse tipo de ação, né? Para você tentar se ajustar e conseguir sobreviver da melhor maneira possível, né? Isso é muito, muito importante. Então, já que a gente está falando aí sobre o papel, a importância da atuação do advogado, como que os advogados podem contribuir para garantir que os devedores tenham seus direitos ao mínimo de proteção existencial durante os processos de superendividamento? Eu acho que o advogado, opinião minha, Sim. Que o advogado ele deve ser aquele advogado, como eu disse, militante. Sim. No momento que ele fizer o seu pedido, que ele não aguarde inerte uma decisão. Vá lá no tribunal, despache com o magistrado, converse, faça os apontamentos necessários para que o magistrado possa entender claramente a situação daquele cliente. Se caso receber um indeferimento, recorra. Nesse recurso, havendo a possibilidade de fazer a sustentação oral, e em quase 100% das vezes é possível fazer a sustentação oral. Uma boa dica, né, para a atuação do advogado. Justamente porque se trata muitas vezes, de um pedido de urgência, porque quando o consumidor endividado ele entra com ação judicial, ele busca uma decisão, uma tutela de urgência, para que no próximo mês ele possa ter acesso ao seu salário, ou pelo menos parte dele. Então, nesse caso, o advogado ele poderia, caso receba um indeferimento, fazer os memoriais, levar em cada gabinete, novamente relatar minuciosamente o caso para cada um dos desembargadores, fazer a sustentação oral e ir até as últimas instâncias legais para conseguir garantir ao seu cliente o direito que ele defende, que ele acredita e que é respaldado também em lei. Muito bom. Então, vamos aqui, para não tomar muito do seu tempo, mas eu acredito que a gente conseguiu sugar, né, muito, muito conteúdo, né, sobre o superendividamento e o mínimo existencial. Você não pode, de forma alguma, parar por aqui,
busque mais informações se você não consegue, porque eu sei que muitos não conseguem acessar a internet, enfim, mas procurem um profissional, um advogado próximo a você, ou até mesmo procure o doutor Adriano, que é especialista nessa área, e busque informações sobre como você pode, quais são os documentos necessários para entrar com a ação, qual tipo de ação você deve fazer, ou a de repactuação, ou pedido de limitação, enfim, né? Então, procure um advogado próximo e busque informações sobre isso e tenha busque uma forma de ter o mínimo para sobreviver, que eu acho que isso é primordial, né? Para a sociedade e para o ser humano, né? Eu acho que o que a gente precisa focar é no ser humano. O ser humano, ele precisa comer, né? Ele precisa ter energia na sua casa. Eu vi casos de que a pessoa não tem nem um centavo para pagar a conta de luz. E é muito interessante isso que a doutora falou, e uma parte me chama a atenção, que é a parte que você menciona, eu não tenho nem dinheiro para comer, né, para comprar alimento. E isso a gente ouve muito, né, das pessoas que estão nessa situação. E na audiência pública mencionada, né, que foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, muitos dos servidores que lá subiram na tribuna, eles mencionavam, a gente quer ter pelo menos o necessário para ter o direito de comer. E isso é uma situação muito, muito triste. Mas cabe a nós, como advogados, fazermos o nosso melhor para garantir os direitos dessas pessoas, e cabe também a essas pessoas buscar ter um controle relacionado à busca de empréstimos. Eu sei que muitas vezes a gente é tentado a pegar esses empréstimos, mas a pessoa também deve ter a consciência de qual é a situação atual dele e como vai ficar se ele pegar esse empréstimo. E, no caso da instituição financeira, também deve ter esse cuidado ao conceder o crédito, para que esse crédito não seja um crédito temerário, que coloque como principal apenas o lucro, mas que coloque como objetivo principal a boa-fé, a função social dessas instituições, que não é endividar essas pessoas, e sim garantir crédito a elas, quando necessário, para que essas alcancem sonhos. Tem programas de educação financeira? O TJ ele tem um programa de superendividamento, como eu mencionei, até no YouTube tem a jornada do superendividamento, né? E lá as pessoas podem estar acessando e vendo como está procurando meios para fazer essa ressignificação financeira, e ajuda muito. E também tem cursos particulares, né? Onde a pessoa pode buscar se atualizar de quais maneiras ela pode se organizar financeiramente. Porque realmente, como você disse, é necessário e existe a educação financeira de cada um de nós. Super bom. Então, para que não caia nesse tipo de situação, né? Se você já saiu, para que não caia novamente, né? Por gentileza, procure se educar financeiramente, né? Tem muitas formas de você entender como é que funciona esse mundo, saber quando parar, saber quando fazer, né? Então, procure educação financeira. Doutor Adriano, eu acho que é isso. Então, eu gostaria apenas, para finalizar, se você pode compartilhar conosco alguma dica, algum livro que a gente pode se aprofundar nesse assunto, ou algum outro profissional que trabalha, né, que escreve sobre esse assunto. Por gentileza, pode que você traz para a gente aí. É muito bom a gente estar preparado, tá atualizado, entender aí como os magistrados têm julgado esse tipo de causa. E para a gente entender isso, realmente a gente tem que buscar o conhecimento. Eu indicaria um artigo que foi escrito pelo professor Carlos Elias e o professor Pablo Stozzi, que eles trazem ali um comentário preliminar sobre a lei do superendividamento,
Também uma autora que vocês podem encontrar muitos artigos e livros dela, que é a professora Cláudia Lima Marques, uma referência no assunto aqui no Brasil. Atualmente ela leciona e é diretora da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul. Já ganhou vários prêmios, possui vários livros escritos que podem ajudar você a entender melhor como tratar essa questão do superendividamento e como a justiça tem abordado esse tema, para que você também não fique leigo no assunto, né? Doutor Adriano está se mostrando um leitor árduo, né? Você gosta muito da leitura, doutor Adriano? Hoje eu queria ter até mais tempo para fazer essas leituras. A gente pode fazer um próximo episódio, não se preocupe, eu já disse que a casa é sua. Tá, eu agradeço, mas eu acho que essas são, para início, são boas leituras, né? Para a pessoa aí que quer se inteirar um pouco mais sobre o assunto. Que bom. Gente, este foi o programa de hoje, o Fala Jus Podcast. Fica extremamente feliz em compartilhar conteúdo de qualidade, trazer profissionais incríveis. E eu hoje estou muito mais que feliz por estar do lado de um amigo de infância, né? Então, já se passou aí bastante tempo, né, doutor Adriano? Mas ainda continuamos jovens. Continuamos jovens, isso é verdade. Dá pra ver pelo meu rosto, não? Claramente. Eu acho que ele não concorda com isso. Eu imaginei que a doutora ia falar dos nossos rostos, mas... Não, você também está super jovem, eu não ver. Obrigado. Essas brincadeiras são só porque somos amigos, tá? Mas fora a amizade, doutor Adriano, ele está no meu coração porque ele não só é um amigo, mas também ele tem ali o cuidado de estar sempre me ajudando, me ensinando. Então, a minha vontade sempre foi trazê-lo a este programa para que você aí de casa também possa aprender com ele. Ele é um profissional de bom coração e que tem um desejo imenso e genuíno de ajudar novos profissionais ou qualquer pessoa que precisa da sua ajuda. Eu agradeço, não vou chorar. Fique à vontade também. E espero que o debate possa ter contribuído de alguma forma para pessoas que nos assistem e para o desenvolvimento desse tema que é tão importante, tão necessário ser discutido. Eu agradeço. É isso aí. Até mais, doutor Adriano, obrigada. Gente, não se esqueçam de compartilhar, curtir e comentar. Coloque seu comentário aí pra gente, dê dicas se vocês querem que a gente debata qualquer outro assunto, né? A gente fica muito feliz em dar uma olhada e trazer o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Fala Jus Podcast e até a próxima.